Bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Estou aqui recebendo o Emerson, que lidera o RH do Google no Brasil. Então, vai ser uma conversa bem interessante, porque o mundo da educação aqui no Brasil, eu posso falar que já conhece o Google não só como pesquisa, enfim, tudo que o Google já faz, mas o Google for Education também é bastante conhecido aí no mundo das escolas. Com certeza vai ser um papo muito bom. Emerson, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Juliana, muito prazer. Prazer, pessoal. Olá a todos, olá a todas. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falar um pouquinho da minha experiência, falar um pouquinho do Google como um todo, o que a gente trabalha internamente, o que a gente trabalha na formação de talentos, na formação dos nossos profissionais. Eu acho que esse é um momento importante para a gente. Obviamente, sempre educação é algo muito interessante. Vou contar um pouquinho das minhas histórias. Não tem muito a ver com recursos humanos, mas enfim, acho que vai ser uma oportunidade bacana, um papo bacana para a gente trocar as ideias aqui. Muito obrigado, Juliano. Legal. Vamos lá. E acho que a melhor forma de começar é se você puder dar uma visão geral de como o Google está no Brasil hoje, alguns números, quantidade de colaboradores, enfim. Sim. Bom, o Google existe há 27 anos no mundo, é uma empresa relativamente jovem, 20 anos no Brasil, celebramos recentemente 20 anos no Brasil. Hoje são 2.200 funcionários, um pouco mais de 2.200 funcionários, mais de 700 engenheiros de software, né? Ou seja, nossa área de engenharia, de desenvolvimento de software é uma grande parte da população. Hoje temos escritórios em São Paulo e Belo Horizonte, são 2 escritórios em São Paulo, futuramente teremos um terceiro, um centro de engenharia em São Paulo também. E é uma diversidade de talentos, né? A gente fala muito de tecnologia, mas até pela linha de produtos que o Google tem, né? São conhecido buscador do Google, Gmail, Waze, Google Maps, tem todas as soluções para inteligência artificial como Gemini, Notebook LM, Veo 3 e soluções mais corporativas, né? Google Cloud, como, por exemplo, toda a parte de cibersegurança, armazenamento em nuvem, soluções de armazenamento de dados, tudo isso aí muito mais profissional, inclusive o Google for Education, que está dentro dessa linha de produtos educacionais. Além disso, você tem o Google for Workplace, que é a Gmail, Sheets, Slides, editor de texto, tudo isso aí, e a plataforma, né, do YouTube, super conhecida aí de muitas pessoas, né? Que eu brinco, eu falo que o YouTube talvez tenha sido um dos produtos do Google que virou profissão, você ser youtuber, né? Então um produto que transformou tanto que hoje nós temos uma profissão relacionada a um dos produtos, né? O Google hoje é uma empresa que está em crescimento, uma empresa que tem um impacto econômico no Brasil, né? Tem um relatório público aí, Impact, se vocês acessarem lá impacto.google, são mais de 200 milhões aí de impacto financeiro, né? Ou seja, uma centena de milhares de pessoas que são impactadas diariamente pelo Google, uma centena de milhares de profissionais que hoje têm renda exclusiva pelas plataformas do Google, né? Os youtubers, por exemplo, que falando uma linguagem, vivem da produção de conteúdos, né, de serem influenciadores. Então é um significado muito importante também. Iniciativas de educação, então o Google hoje ele investe muito em parcerias com universidades, em parcerias com outras instituições, na formação de pessoas, né? Não estou nem só falando de profissionais, mas de pessoas, por exemplo, em inteligência artificial, né? Ou seja, existe uma meta de formar mais de 200 mil pessoas aí em inteligência artificial, nas ferramentas e nas tecnologias de inteligência artificial do Google. Então, assim, tem um investimento muito grande de popularizar o conhecimento em tecnologia. Obviamente isso é importante para a gente, mas é importante profissionalmente para todos os envolvidos aí,
né? Inclusive, uma iniciativa muito forte recente é a disponibilização do Gemini gratuito para estudantes, né? Então, os estudantes podem usar a plataforma do Gemini, né, na versão Pro de forma gratuita, né? Talvez até ter que avaliar se a promoção ainda tá válida, tudo, posso estar já até inspirado esse tempo, né, me perdoem, mas se não tiver, sempre tem alguma iniciativa bacana, principalmente para os estudantes. Então, o Google ele trabalha nessa diversidade de negócio muito, muito grande. A gente pensa, o Google é só o buscador, é só o Gmail, não tem algo que é muito maior, não só para a população, mas para os outros negócios também, no desenvolvimento de outros negócios. Então, é bem importante, né? Somos uma empresa gigantesca no mundo, são mais de 180 mil funcionários, mais de 200 cidades nos 5 continentes, né? Se bobear, na Antártida deve ter alguma coisa também do Google lá, cabo submarino, deve ter alguma coisa, né? Me arrisco a dizer que são dos 6 continentes, mas com certeza nos 5 continentes a gente tem operação. E é uma empresa jovem, é uma empresa de 27 anos, 20 anos no Brasil, então a gente ainda está em processo de aprender bastante como profissional também. Então, uma empresa bem significativa. E tem uma história encantadora, né? Eu que fiz carreira em educação, quando fui entrar em RH, como solução, né, da empresa que eu fundei, um dos livros que eu mais amei é o Work Rules, né, que é da história do RH do Google, é impressionante, sim, encantador. E bom, Emerson, antes da gente entrar na temática mais prática da entrevista, que com certeza vai ser incrível, eu acho que as pessoas querem conhecer um pouco de você. Então, se você puder contar um pouco da sua história, até você chegar no Google, e, inclusive, começar na escola, porque estamos aqui no evento de educação. Bom, eu fiz né, estudei normalmente, fiz colégio técnico, na minha época chamava colegial, hoje ensino médio, né, eu já tenho um pouquinho de alguns pelos brancos, assim, que denunciam a idade, mas eu fiz colégio técnico na época, fiz tecnologia em processamento de dados, fiz estágio na época né, acho que muito a ver com o que a gente está falando também de profissão versus estágio. Eu fiz estágio técnico, né, inclusive uma empresa perto aqui da onde a gente está, talvez nem exista mais a empresa hoje, porque isso já faz algumas décadas. Eu sou formado em ciências da computação, né, fiz ciências da computação na Universidade de São Judas. Depois eu fiz um MBA em gestão e recentemente eu fiz uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada, né? Muito mais para desenvolvimento pessoal, foi muito mais curiosidade do que propriamente. Então, estou em RH já há 21 anos, quase 22 anos, não tenho uma formação de RH, então como é que alguém de ciências da computação hoje está em recursos humanos? E é uma história muito interessante, né? Eu nunca imaginei que estaria em recursos humanos se eu fosse pensar na época da universidade ou na época do colégio, sempre quis ter uma carreira de tecnologia, né, em tecnologia. Atuei na área de tecnologia, atuei como programador, atuei com desenvolvimento, atuei na parte de rede de computadores, infraestrutura, mas nos anos 90, lá, os projetos de implementação de RP me fez ir muito mais para a área de processos, organização e change management, e isso naturalmente acabou me levando por uma posição de recursos humanos. Minha primeira posição de recursos humanos foi lá em 2004 na IBM. Passei sempre por grandes empresas, né? Tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em grandes empresas, grandes multinacionais, e na grande maioria empresas de tecnologia, né? Talvez a minha formação de tecnologia acabou refletindo aí nas empresas que eu permaneci muito mais tempo. Eu acho que desses 20 anos aí de recursos humanos, pelo menos 15 foram, ou até um pouco mais talvez, em empresas de tecnologia. Então acho que o meu conhecimento acadêmico como formação me ajudou muito a navegar no ambiente de tecnologia e sempre ter o entendimento do negócio, né, para usar isso dentro do que a gente precisa em recursos humanos, nas práticas de recursos humanos, né? Então, hoje, falar com equipes de tecnologia, falar com engenheiros, falar com desenvolvedores, falar com segmento de vendas de tecnologia, aquela educação que eu tive, aquele processo de aprendizado que eu tive me ajuda, porque, obviamente, mudou, evoluiu muito, mas acho que uma essência se manteve, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Não tenho nenhuma formação em RH, né, mas fui para RH muito mais na época, lá em 2004, por conhecer o negócio, estava em consultoria na época, por conhecer o negócio e aportar o conhecimento do negócio para dentro da área de recursos humanos, que eu acho que é muito importante também, né? Muito legal. Bom, e a gente gosta de começar, como aqui a ponte entre educação e trabalho, vai permear todo o nosso papo os jovens talentos, porque é a hora que o jovem navega da educação para a carreira.
Então, na sua história, eu queria pensar e você falar um pouco mais como foi esse primeiro estágio e que você estava ainda no ensino Aham, médio, aham. colegial, e que impacto que ele teve na sua carreira? Foi muito legal, né? Porque assim, eu comecei a trabalhar jovem, acho que, sei lá, eu tinha 15 anos quando fiz o estágio técnico, talvez estava no segundo ano do colégio técnico, né? Fiz tecnólogo em processamento de dados, ou técnico em processamento de dados na época, e fazia um estágio num CPD dessa empresa que eu mencionei. E eu acho que assim, primeiro, como jovem, né, você se tornar uma pessoa, né, você ter a sua renda, você ter a sua independência, você ter a sua liberdade, você poder contribuir de alguma forma e, obviamente, aprender, né. Então, acho que assim, ter a oportunidade de ter trabalhado, feito um estágio técnico, né, ter começado a trabalhar durante esse período, talvez tenha trazido para mim um senso de responsabilidade, um senso de comprometimento muito maior, né, não só com o meu processo educacional, né, mas como o meu processo de aprendizado para o futuro também. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou super curiosa, gosto de continuar aprendendo, mesmo que seja coisas aleatórias, né, desde coisas de carro que eu gosto, coisas de aeronave que eu gosto, coisas de praia que eu gosto. Então, assim, super diversificado, mas o processo de aprendizagem é sempre muito importante, né? O que foi bacana nisso, que me ajudou, principalmente no processo decisório, de saber o que eu queria fazer como uma faculdade, né? E até para traçar um paralelo, hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 20 anos que faz ciências da computação, está na universidade já, e eu tenho uma filha de 13 anos que está no Fundamental 2, no ensino Fundamental 2, e há algum tempo atrás eu vi qual era a dificuldade, principalmente do meu filho, de o que eu vou fazer na faculdade, qual que vai ser a minha profissão e tudo isso, né? Isso me ajudou, né? Se eu colocar o Emerson, quando eu estava fazendo lá o ensino técnico, me definiu muito rapidamente o que eu queria fazer. Eu sabia muito mais o que eu não queria fazer, mas me ajudou muito em definir que eu queria fazer uma universidade na época voltado à tecnologia. Isso há 30 anos, Qualificou mais de muito a 30 sua anos. escolha de ensino superior. Qualificou e, assim, sabe, deixou muito claro o que eu queria fazer. Né? Eu brinco que eu hoje, às vezes as pessoas falam, se você não tivesse feito ciência da computação, o que você faria hoje? Talvez eu teria feito economia, talvez eu teria feito medicina, mas na ocasião eu estava muito claro e foi muito transparente. Tanto que, assim, entrei na universidade, foi super bem, eu comecei a trabalhar, né, durante a universidade eu fiz estágio numa grande multinacional americana, na IBM, que na época também era uma baita de uma empresa, uma baita de uma escola, um baita de um aprendizado. Então isso me ajudou muito na decisão, digamos assim, de carreira. O Emerson... E na vida universitária, Uhum. você sentia diferença com aqueles... nada, assim, com toda a humildade, mas você sentiu uma diferença para os outros alunos que não tinham tido uma experiência Sim. anterior? Você pode contar um pouquinho dessa comparação? Sim, foi engraçado, né? Porque eu lembro quando eu entrei na universidade, eram, sei lá, 2 salas de 40 alunos, aquela coisa toda. No final da formatura sobrou uma sala de 20 alunos, né? Olha só. Teve uma evasão significativa, principalmente depois do primeiro ano. Mas ter feito a escola técnica, né? O ensino médio técnico, né? Ter tido uma formação técnica, primeiro é que você já entra jogando. Então, muita coisa que você vai aprender na faculdade relacionado à tecnologia, né? Uma linguagem de programação, uma estrutura de dados, algoritmo, um banco de dados, qualquer que seja o tema técnico lá, você já teve uma experiência antes. Aquele assunto não é uma grande novidade para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o que eu comentei um pouquinho sobre o meu filho, né? Aquela questão em algum momento, isso é super natural nos jovens, saber o que eu vou fazer na universidade, né? Qual a profissão que eu vou seguir. Né? E eu vou dar uma dica, gente, nem sempre a profissão que você vai seguir vai estar relacionada à sua formação. Está aqui o meu exemplo, ciência da computação, estou em recursos humanos, né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e eu acho que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Segue mais seu coração sem ficar preocupado com daqui 10 anos. Segue mais seu coração e, assim, adquira conhecimento, né? Eu falo que a gente... Quanto mais conhecimento que você tem, seja ele acadêmico, ou seja ele relacionado ao seu ambiente de trabalho, à indústria, ao mundo que você vive, ao entorno que você vive, vai te ajudar de alguma forma no ambiente profissional, para a sua carreira como um todo, porque assim, não é só questão de você ter, não estou dizendo que não é importante o conhecimento acadêmico, aliás é super importante, né? É super diferencial você ter uma formação, você ter uma pós-graduação, você ter especializações, né? Você buscar e até um desenvolvimento acadêmico importante para quem
gosta e prefere seguir carreira acadêmica, que eu acho que é super valorizado isso, né? Mas ganhar essa musculatura de conhecimento para o processo digamos assim, de desenvolvimento profissional é muito importante, né? Então acho que teve coisas assim que, como eu falei, na minha capacitação, formação acadêmica de tecnologia que eu uso até hoje, né? Então parte de, por exemplo, pensamento analítico, pensamento sistêmico, essa parte mais racional, às vezes mais bit-byte, para um processo de tomada de decisão facilita, né? Quando eu vou, por exemplo, né, a gente lida com executivos, ou trabalhar com executivos, ter um perfil mais analítico, um perfil mais executivo, né, ser mais direto ao ponto, levar a informação mais precisa, isso ajuda. Então tudo isso faz parte dessa bagagem profissional e talvez um pouco da formação, né? Mas foi importante, né? A educação técnica foi importante para o desenvolvimento da universidade, digamos assim, para a minha formação acadêmica e aquela percepção de já chegar jogando, né? De já chegar muito e não ser tudo muito grande novidade. Então facilitou bastante para mim, pelo menos para mim, eu posso dizer que facilitou bastante a minha vida muito universitária. Né? Já traz um aspecto de inovação aqui, porque é curioso, né? Por mais que seja algo que já tem há muito tempo, né? Hoje está se provando algo que o mercado e a educação deve voltar a olhar um pouco mais. O próprio governo federal agora está em vias de... Acho que está em vias de... Acho que ainda não concluiu o processo do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é um plano de 10 anos. A gente fechou um ciclo agora de 10 anos, está promovendo o próximo. E o governo está se comprometendo com uma meta de elevar o ensino técnico dentro do ensino médio para 50% dos alunos. Hoje está na casa dos 13%, 14%. Então, assim, não só alcançar a meta o patamar dos países desenvolvidos, como passar. E faz todo sentido. A gente, até como país subdesenvolvido, deveria se preocupar com dar profissionalização de forma mais ampla, né? Então é um tema que está voltando para a pauta. E esse é um ponto importante, Juliano, até porque recentemente você vê muitas reportagens e tal, se usa uma expressão chamada STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, a falta ou a redução de formação nessas linhas, né? Ou seja, nessa linha mais de engenharia, de tecnologia, né? Nessa linha mais... Então, assim, falta profissionais, né? Existe um gap de mercado, e esse gap de mercado não é de hoje, ele já vem de décadas, né? Eu lembro que quando eu comecei em recursos humanos a gente já tinha um gap de profissionais de tecnologia. Na pandemia a gente viu que isso se acentuou muito porque se transformou muito em tecnologia e continua hoje, né? Então acho que investir nessa formação mais técnica, não só relacionado à tecnologia mesmo, mas relacionado a outros segmentos profissionais, contabilidade, né? A gente antigamente tinha técnico de contabilidade, tudo. Talvez hoje já tenha se perdido um pouco a função contábil, por exemplo, mudou muito, né? Hoje você tem muita tecnologia no segmento contábil, né? A empresa que eu trabalhava antes de estar no Google é uma empresa especialista e que tem soluções para o mercado contábil de tecnologia, e aí você vê uma transformação dessas profissões como um todo, né? Mas da mesma forma que você continua precisando desse tipo de conhecimento para desenvolver inovação, para trazer mais inovação para os segmentos, né? Então, acho que fomentar cada vez mais a formação técnica, né, de base no ensino médio, tudo, vai ajudar muito também a alavancar, despertar o interesse, motivar cada vez mais a gente ter, digamos, mais formação de tecnologia nas universidades, nas especializações, tudo isso aí, né? Hoje, quem não conhece tecnologia, quem não está envolvido com tecnologia, seja no dia a dia, né? Seu celular já é o exemplo, mas você tem hoje dispositivos conectados dentro da sua casa, você tem seu carro que tem uma certa tecnologia, né? Você tem carros hoje, né, alguns carros que você não tem nem mais botão físico, cara, é tudo basicamente controlado por um tablet, né? Então você vê a tecnologia evoluindo para outros segmentos da vida, né, do seu dia a dia. Então a tecnologia é algo que faz parte do dia a dia hoje, não mais um acessório, não mais algo, eu vou ter que aprender ou não vou ter que aprender, é algo que vai estar inerente e conectado à sua vida como um todo, entendeu? Uma curiosidade engraçada, eu lembrei que o meu filho esses dias, assim, ele tem 5 anos, e ele encontra uma caixa de som, ele fala, ok, Google. Ele acha que todas vão reagir como o carro reage e ele vai poder escolher a música. E isso é realmente... É natural. A tecnologia né? está em tudo já. É natural. Vamos contar então agora um pouco do Google. Assim, que vocês têm hoje de programas de jovens talentos? E conta um pouco pra gente. Hoje o Google tem uma área específica, né, que
foca em buscar e desenvolver jovens talentos, né? Então, a gente tem programas voltados para desenvolvimento de profissionais, como se fosse um processo preparatório para entrevistas, para se aplicar às posições mais de tecnologia e de engenharia, chama PrepTech. Temos outros processos, aí temos processos de aprendizes, de estágios, estágio de negócio, estágio para tecnologia, early career. Então tem um foco muito grande nesse desenvolvimento de tecnologia. Então hoje existe uma área, né, dentro de POPs, né, recursos humanos, dentro do Google chama de People Operations, de POPs, voltada justamente para ter contato com as universidades, ter contato com as empresas, fazer essa conexão, né, do mundo acadêmico, da formação mais de base para trazer os talentos ou para pelo menos despertar ou levar conhecimento para esses talentos relacionados à tecnologia do Google. Então tem vários programas com foco específico nessa atração desses talentos de, digamos assim, de entrada de carreira, né? Ou seja, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e que têm um grande interesse em desenvolver com o Google. O Google trabalha com tecnologias muito avançadas, né? Então conhecimentos de tecnologia, estrutura de dados, algoritmos e tudo isso é muito forte, né? Os produtos do Google têm um nível de sofisticação bem significativo. E talvez aí seja algo que a gente está preenchendo uma lacuna entre o que as universidades, principalmente de tecnologia hoje, ensinam, né, para o que é a vida real lá, digamos, no desenvolvimento de sistemas, essas coisas todas. Se bem que existe uma formação, existem universidades excelentes hoje que preparam muito bem os alunos, mas a gente leva um pouco da essência dos requerimentos, digamos assim, corporativos nesses processos preparatórios, né? Até questões de entrevistas, de comportamentos, de habilidades culturais, ou seja, dentro do aspecto profissional como um todo e às vezes não só técnico. Tá, legal, assim, tem vários ângulos que a gente poderia explorar, mas acho que tem um principal, que poxa, acho que vai ser bastante da curiosidade do pessoal pensando, pô, o Google está com tecnologias tão avançadas, está tão na vanguarda mundial, e quando vai entrar um jovem talento no Google, o que o Google busca nesse jovem? E vale até dizer que é uma marca empregadora fortíssima, né? Muitos jovens sonham um dia em trabalhar no Google. Então, assim, que fatores que o Google busca num jovem? Quando a gente fala do Google, a gente às vezes pensa muito mais em tecnologia, mas como eu falei, é uma empresa que você tem diversos tipos de profissionais, né? Temos jornalistas, temos produtores, temos designers, ou seja, né, você tem profissionais de marketing, profissionais jurídicos, você tem acho que o Google é uma fonte de diversidade de talentos e de profissionais gigantesca, né? Força de vendas e tudo isso aí. A gente olha muito a questão das habilidades, dos comportamentos, né, da adaptabilidade, o engajamento e a aderência cultural. Tem uma terminologia que a gente chama Googling, né, que é o jeito Google de ser. Então isso é muito importante nesses processos, né? Obviamente o conhecimento técnico ele é avaliado de uma forma estruturada, né? A gente tem as metodologias de entrevistas para avaliar todas essas questões, né, os critérios de acordo com o que é definido pelos processos do Google, mas o que é muito importante hoje talvez a questão comportamental, né? E a motivação, a vontade de fazer algo diferente, a vontade de ser protagonista, né? De trazer inovação para a empresa como um todo, de buscar conhecimento, de buscar crescimento profissional. Então acho que isso, quando a gente fala principalmente dessa camada de jovens talentos, é esta vontade e a habilidade de saber navegar, de demonstrar experiência, seja ela a experiência que você teve familiar de achar uma solução para a empresa da família, né, ou naquele processo voluntariado que você fez, ou num incentivo, numa atividade extracurricular da universidade ou da escola que você tenha participado, desenvolvido, né. Muitas universidades, muitas escolas hoje usam os hackathon como ferramenta de trazer soluções. Isso é algo que é importante. No processo seletivo você avalia um pouco dessas experiências conjuntas, né, como um todo, não só a questão da formação. Formação, obviamente, é importante. A gente não tem nenhum tipo de direcionamento, universidade A, B, classificação, tudo. É muito mais o conhecimento das pessoas. A gente tem pessoas lá de universidades das mais variadas, dos mais diversos segmentos, e muito mais são as competências e o conhecimento das pessoas. Então, acho que é muito isso que a gente busca num profissional. Adaptabilidade, a vontade de crescer, a vontade de inovar, né? E acho que, obviamente, essa capacidade e habilidade de sempre buscar
mais conhecimento e sempre aprender. Até porque é uma empresa que investe e cada vez mais está buscando inovação, né? A gente tem concorrentes, né? Então a gente sempre tem que estar um passo à frente quando a gente fala de produtos, de soluções. Então o que a gente está pensando já é algo que tem que estar à frente do que o meu concorrente está pensando, ou o que eu preciso melhorar para, né? E isso é um pouco do espírito da empresa como um todo. Perfeito. Então tem uma mensagem muito forte aqui para o mundo da educação, que o próprio Google, que desenvolve tecnologias muito avançadas, mas também, como você falou, está em tantos outros campos e precisa de profissionais de tantas áreas, e aí vamos colocar aqui tudo com equilíbrio. A habilidade técnica é importante, né? Você certamente mede isso no processo seletivo e isso é requisito para que ele possa executar o trabalho. Mas a habilidade técnica, ela, de uma certa forma, está mais acessível. E talvez o nível que a pessoa precisa estar também, ainda mais numa vaga de entrada, é aceitável um nível inicial. Mas o que vai destacar o talento é a atitude. E por isso que eu acho que já está na pauta da educação, mas é um reforço de desenvolvendo as atitudes que você falou aqui. Você está preparando um profissional para o futuro, isso vai abrir mais portas do que, como você falou, antes as universidades era o selo que fazia toda a diferença. De novo, com equilíbrio, ainda pesa, ainda tem um peso, porque é uma conquista um jovem chegar numa universidade dessa, essas universidades têm um avanço diferenciado, mas isso sozinho não garante e o outro da outra universidade não está com a porta fechada. É isso aí. É por aí. É isso aí, é por aí, Juliano, porque é importante a gente sempre mencionar o seguinte, né? A universidade, ela vai, e eu falo isso, né? Como eu falei, eu tenho um filho universitário e eu falo isso para ele, eu falo assim, o que a universidade está te ensinando hoje é fundamental, né? Mas busque mais. Olha o que o mercado está buscando, né? Então, se você está aprendendo uma linguagem de programação, se você está aprendendo uma estrutura de dados, se você está aprendendo sobre certa tecnologia, existe muito mais conhecimento. E hoje, né, acho que eu sou de uma geração que o conhecimento você tinha em enciclopédias, né? Que era um conhecimento que estava lá e depois de algum tempo ele já estava obsoleto. Hoje a evolução do conhecimento e a transformação é muito maior. E a forma como o conhecimento está disponível hoje, ele é muito mais prático, né? Então você vai no YouTube, você tem inúmeras plataformas de conhecimento, você tem inúmeras pessoas transmitindo conhecimento de qualquer forma. Você tem soluções de tecnologia, por exemplo, né? O próprio Gemini do Google tem lá um modo de aprendizagem que você pode fazer um processo, você pode aprender com a inteligência artificial uma determinada matéria, um determinado tema, né? Então, usar a tecnologia para isso é importante também, né? Então, isso acho que a gente avalia bastante, o quanto que um aluno, independente da sua da sua faculdade, né, da estampa da faculdade, tudo isso aí, ele está disposto e ele usou esse tempo para aprimorar aquele aprendizado. Então, quando a gente olha, tem um gap, né? O que as empresas, eu não estou falando, acho que eu vou falar como empresas mesmo, não só o Google, né? Mas você pega a indústria aeronáutica, ela está lançando um produto hoje, mas você tem toda uma estrutura que já está pensando no próximo produto muito mais evoluído. A indústria automobilística, né? A indústria moveleira, a indústria de design, isso é inerente a qualquer tipo de indústria, né? Então, alguém que está lançando um produto hoje, qualquer indústria que está colocando um produto hoje no mercado, a sua estrutura interna já está pensando na inovação, em como ela vai abraçar um mercado maior, como ela vai conquistar um mercado maior, como ela vai evoluir aquele produto que ela tem, ou como ela vai evoluir aquele serviço que ele tem, como ela vai transformar aquele serviço, né? Então isso que é importante. Às vezes a gente olha muito o que está sendo praticado no momento, mas tem que conectar com o que as empresas já estão pensando para o futuro. E não é só o Google, qualquer empresa hoje tem investimentos muito grandes na área de desenvolvimento de tecnologia, de melhorias de processo, de melhorias da operação como um todo para serem mais efetivas, né? A gente tem casos aí de empresas de marketplace que tem uma distribuição logística, você compra um produto, daqui 2 horas, 3 horas, o produto está na sua casa. Com toda a dificuldade logística que tem em São Paulo, né, é alguma empresa pensando um modelo de negócio, um modelo de inovação, que são as pessoas que estão pensando nisso, né? Obviamente a tecnologia é um grande aliado, mas são as pessoas que estão. Eu acho que conectar o processo educacional com o que as empresas estão olhando hoje
de prática, né? Como é que aquela educação conecta com isso, eu acho que é muito importante para as universidades pensarem hoje como é que a gente faz essa ponte se cruzar, entendeu? Tá bom. Então, quantas coisas interessantes que a gente pode falar aqui, eu queria pegar uma que você pode contar um pouco mais do processo seletivo do Google? Porque a gente falou aqui, por exemplo, do aspecto das atitudes, também das habilidades técnicas, mas das atitudes. E aí, como que vocês avaliam isso? Porque não é fácil, né, de você, numa entrevista, ou que outros métodos vocês usam? Na verdade, assim, hoje a gente são entrevistas, né? Então tem alguns aspectos que são avaliados. Obviamente, o aspecto comportamental ele é avaliado, o aspecto de engajamento e fit cultural, né? Também isso é avaliado de alguma forma, e as competências técnicas. Então, é uma composição, né? Existe uma metodologia do próprio Google, das entrevistas, isso são divididos, e a gente tem uma dinâmica de trabalho que é um pouco diferente, com relação a feedback, com relação ao próprio processo de avaliação, os próprios entrevistados, né? Obviamente a gente tem nossas metodologias lá, mas basicamente o que a gente avalia? A gente avalia as questões de engajamento, cultura, tudo isso, né? A gente avalia as questões comportamentais e habilidades, soft skills mais específicos, vamos dizer assim, para qualquer empresa isso é fundamental, e tem obviamente a questão da avaliação técnica, né? E aí quando a gente fala principalmente de jovem talento, você vai falar, pai, mas como é que você vai avaliar um jovem talento, como é que você vai avaliar alguém que está saindo da faculdade que nunca teve uma experiência profissional, né, com essas habilidades técnicas? É justamente essa capacidade de usar aquilo que você está fazendo no seu aprendizado em situações do dia a dia. Né? Como eu falei, eventualmente você tem uma família que tem uma empresa familiar e você ajuda de alguma forma, ou a forma como você estrutura e usa determinadas situações ou determinadas, digamos, ferramentas para aprimorar o seu modelo de estudo, né, ou para você gerenciar melhor o seu tempo. Né? Estuda, às vezes, eventualmente já trabalha, já tem alguma outra experiência, transporte público, tempo, deslocamento, como é que você otimiza. Então, esses exemplos de vida são parte do processo de avaliação que a gente faz, por exemplo, de um profissional. Né? Então, não é só a experiência profissional, teve essa experiência profissional, isso é o que vale ou não, mas como é que você aplica determinados desses conceitos, com uma dica aí para todo mundo, no seu dia a dia. Né? Então, acho que esse é um ponto que é importante também do que exigir conhecimento técnico de quem está começando na carreira agora. Isso conecta com o método que é o aprendizagem baseada em problemas, que é o Problem-Based Learning, que a educação já conhece, e eu acho que a implementação está muito... Está variada, você vai ter instituições de ensino que já implementaram mais, outras menos. Até citando aqui o Intelli, que é um patrocinador aqui do evento, que é uma universidade inovadora, que ela aportou 100% do curso dela, né? Eles comunicam sempre, é baseado em projetos. Então, tudo que eles querem ensinar é colocar de forma prática e até fazendo uma brincadeira, né, Juliana? A gente está na empresa para resolver problema, né? Se não fossem os problemas que a gente tem no dia a dia, né? Não ia existir a sua sejam cadeira. Eles técnicos de relacionamento e tal, a gente está lá para resolver problema. Então, a nossa habilidade com conhecimento técnico, com soluções criativas, né, com experiência, obviamente, solucionar problemas, né? Trazer inovação é solucionar um problema. Você resolver uma questão financeira da empresa é você relacionar um problema. Então, a gente está lá para tratar e solucionar problemas. Eu acho que essa habilidade é fundamental. E como é que você soluciona os seus problemas do dia a dia, isso é um aspecto importante também para o seu desenvolvimento profissional. Tá. E aí, bom, já vou migrar aqui para a pauta que está em todos os lugares, né, que é a inteligência artificial, e a sua resposta vai ser muito interessante por estar, de uma certa forma, no epicentro. E aí quero te dar meio que um papel em branco, assim, de falar de Google, inteligência artificial, da perspectiva do colaborador. Assim, como isso está mudando os empregos, como isso está mudando como um jovem talento deve chegar. Por favor, papel em branco. Bom, inteligência artificial não é um negócio novo, né? Inteligência artificial, acho que tem uns 50, 60 anos que foi a primeira vez que foi falado, né? Alan Turing trouxe lá o conceito de a máquina pensa, não pensa, inteligência artificial. Então acho que para quem não sabe quem foi Alan Turing, tem o filme lá Imagination Game, o jogo da Imitation Game, o jogo da imitação. É um matemático super famoso que desenvolveu, que quebrou o código
o código de criptografia na Segunda Guerra Mundial. Então, uma historinha toda aí. Esse filme. E a teoria dele, a tese dele lá de doutorado falava sobre as máquinas pensantes e tal. Ali é um pouco do embrionário do que era a inteligência artificial, do que se protagonizava com isso. Inteligência artificial, como eu falei, não é um negócio novo. Há um tempo atrás, quando você estava digitando no seu celular lá, aquele auto-preenchimento da palavra, que você começava a digitar e ele já trazia o auto-preenchimento, aquilo já é uma inteligência artificial. Né? É algo preditivo, né? Um negócio que veio Ele vai aprendendo com o seu comportamento. Vai aprendendo com o seu comportamento. Né? Então ele imagina o que você vai digitar, e hoje a inteligência artificial tem um pouco disso daí. Né? A principal coisa que se escuta hoje, a inteligência artificial vai acabar com empregos, vai acabar... Eu acredito que não. Né? Como qualquer tecnologia que veio nos últimos anos, ela vai transformar não só o ambiente educacional, como o ambiente de trabalho. Então, acho que assim, existem inúmeras possibilidades do uso da inteligência artificial no campo acadêmico, no campo profissional, no campo pessoal, no campo doméstico, dentro da sua casa, para diversas coisas. Então, eu vejo como mais uma tecnologia, né, que ela tem uma abrangência para temas mais simples e para temas mais complexos também, para serem utilizadas de uma forma muito mais proativa. Da mesma forma que ela pode transformar profissões, ela pode transformar carreiras também. Né? Então, para desenvolver tudo que a gente está vendo de inovação que a inteligência artificial está trazendo, eu precisei de pessoas pensando, de pessoas desenvolvendo essas soluções, né? Desse conteúdo, desse armazenamento de conteúdo, de toda essa junção de conteúdo, né, para as análises, né, para a generativa, a preditiva, os agentes e tudo isso aí. Isso faz parte de uma rede de conhecimento muito grande que tem um nível de automação hoje muito maior e uma velocidade digamos assim, de processamento e de execução que é fenomenal, né? A nossa inteligência não é uma inteligência artificial, a nossa inteligência é uma inteligência natural, né? Química, física, elétrica, não vai substituir o cérebro humano, mas acho que é um grande aliado, um grande parceiro para o desenvolvimento humano. Então acho que a gente tem que usar a inteligência artificial como um aliado. E quando a gente fala de educação, usar inclusive no processo educacional, né? Como que essa tecnologia pode e como que ela se conecta para o processo de aprendizagem como um todo, né? Obviamente, você pode deixar de praticar conhecimento e se ancorar na inteligência artificial para responder as perguntas, para fazer seus trabalhos, aquela coisa toda, mas é algo que a gente pode usar como ferramentas de pesquisa, como forma de consolidar, como forma de validar conhecimento, como forma de aprendizado. Né? Então, olhando um pouquinho mais no processo de educação. Quando a gente olha dentro da empresa, não, assim, o Google hoje usa a inteligência artificial praticamente para tudo. Então, nos processos de RH, você tem sempre o toque da inteligência artificial. Tem um investimento muito grande em recursos humanos do Google hoje com o uso da inteligência artificial. Para aprimorar processos, né, para transformar processos e para trazer mais conhecimento e desenvolvimento para as pessoas hoje que estão atuando, por exemplo, na área de recursos humanos. E não só isso, também em outras áreas. Né? Então, acho que veio muito para somar e fazer uma transformação muito grande de sociedade. Eu vejo como a inteligência artificial hoje como uma, sei lá, vamos falar, uma nova revolução industrial, aquela coisa toda, mas é um momento importante de transformação social e profissional que a gente tá vivendo. E isso não tem como voltar mais atrás. Né? Eu acho que o que você está falando, ver se faz sentido o meu complemento, é que a educação ela precisa abraçar a inteligência artificial. Naturalmente, ela veio primeiro com um grande desafio. Por quê? Porque a forma que a educação entregava para os jovens, as tarefas, as avaliações, a hora que você incorpora a inteligência artificial, ela vem como um vilão, porque ela vai substituir o papel do aluno. Então, e aí o aluno não vai se desenvolver e vai ser bem avaliado de uma certa forma, ele vai passar pelo processo educacional sem cumprir com o grande objetivo dele, que é desenvolver o jovem. Mas aí o que eu tenho visto que é bonito até de ver, que é a educação se abrindo, e eu acho que aí todas as frentes de educação precisam acompanhar, como a gente muda a tarefa, como a gente muda o processo avaliativo para que o jovem possa usar, ou até gosto de alguns exemplos em que o educador exigiu que usasse a inteligência artificial e avalia outra coisa.
e não mais o que a inteligência artificial entrega. Sim. Então eu vi um caso lá que o professor exigiu, tinha que usar, mas você tinha que mostrar os seus prompts e você tinha que dizer qual era o seu objetivo quando você começou a usar a ferramenta naquele momento, para que o professor pudesse avaliar. Ele conseguiu usar bem? Sim. Ele soube usar bem a ferramenta? E não só o texto que foi entregue no final, porque é o que você falou. A inteligência artificial vai chegar para ocupar uma série de funções. E eu acho que eu hoje bastante, muito mais no RH, mesmo dentro da educação, nunca ocupei uma função pedagógica, eu respeito muito um aspecto que daí eu não comento até, é o que eu acho, porque eu acho que vem da pedagogia, vem do educador de fato, que é assim, tem certas coisas que a gente precisa restringir o jovem ao analógico para que ele aprenda. Por exemplo, produção textual. Tem um aspecto cognitivo, de reflexivo, de senso crítico, que quando a pessoa escreve por conta própria, ele desenvolve. Então é claro que depois do texto, a pessoa vai ter ajuda da inteligência artificial, mas o processo de aprender desenvolve, e aí eu deixo para os educadores que eles reservem sempre uma parte da educação para o analógico para cumprir com isso. Eu vou contar uma história que depois corta se não for adequada, né, para o mundo acadêmico. Eu tinha um professor, um dos melhores professores que eu tive. Eu sempre gostei muito de matemática, física, essas coisas. Eu tive um professor que foi sensacional, né, no ensino médio, isso daí. E ele falava assim, ele incentivava os alunos a fazer cola. Ele falava assim, faz cola, mas faz aquela cola bem aprimorada, não sei o quê. E eu não entendia, né, até então, e eu fazia cola. Eu nunca precisei usar cola. Por quê? Quando você faz a cola, e aí depois ele explicou isso, né, exatamente, você vai ter uma atenção muito grande. Primeiro, você vai ter que estudar para fazer a cola. Você vai ter que fazer um resumo, você vai ter que montar a fórmula, um racional para você entender de como você interpreta aquela cola, né? Então você já tem um trabalho de fazer aquilo. Quando você reduz aquilo, você faz um sumário. Você escreve, né? Você exerce escrita minúscula. Então tem uma série de atributos que você ganha fazendo uma cola. Ele falava isso, eu me lembro hoje ele falando isso em sala de aula. Conectando um pouco isso que você fala, né? A questão da produção, da escrita mesmo, né? De você reproduzir. Né? Eu me lembro na época que tinha lá fazer resumo de livro, você tinha que ler o livro e fazer resumo, aquela coisa toda. São métodos que a própria educação vai evoluindo, né? Mas a questão isso ficou muito marcado, que a questão da cola era algo que te incentivava a fazer alguma coisa, mas ajudava a estudar muito, tinha uma ajuda muito grande no processo de estudo, porque você tinha que pôr um nível de dedicação e concentração para produzir aquilo, que você acabava estudando de uma forma natural. Ele usava o artifício da cola justamente para incentivar os alunos a estudarem, né? Não deixava ninguém colar, obviamente, o cara era um rato de sala de aula, ele, né, tinha 50 olhos na sala de aula, mas você ia mais preparado, você fazia a cola, você ia mais preparado para a prova. Não, produção, brincadeira, depois vocês cortam se não for adequado. Não corte essa história porque é uma provocação super inteligente para a forma de educar, porque ó, você vê, teve esse efeito em você. Professores educadores, me perdoem, a dica. Mas... muito interessante, muito interessante. Brincadeiras à parte, mas Está sendo muito proveitoso, então eu vou trazer umas perguntas do Ótimo, script para a gente lá. cumprir bem com coisas que vão acrescentar aqui. Ô Emerson, na verdade, antes da gente seguir aqui com o script, queria te pedir para contar um pouquinho de um assunto que a gente estava conversando até antes aqui da entrevista, mas que eu acho que pode ser muito interessante, como uma referência a ser estudada, né, pelo mundo da educação. Da mesma forma que na educação o processo avaliativo é fundamental, e existem N formas de avaliar, e isso está sendo refletido pela educação constantemente, nas empresas também. Existe a tal da avaliação de desempenho, que também passa por reflexões o tempo todo, né? Bem recentemente o pessoal questiona a forma de avaliar, deveria inovar. Inclusive, aqui nessa série de entrevistas tem uma entrevistada que é a Carla, ela é fundadora da Keepon, que é uma startup que se propõe, inclusive, a usar a inteligência artificial para avaliar desempenho através dos dados e dos textos que são produzidos pelo colaborador nas plataformas de trabalho. Olha que interessante. Então, também é uma grande inovação nesse campo.
Mas eu queria ouvir, acho que a audiência gostaria muito de saber como está sendo avaliados os colaboradores dentro do Google. Hoje, acho que a grande maioria das empresas, o Google é uma delas, avalia muito diversas dimensões, né? Então você tem a avaliação das competências, você tem a avaliação das entregas, dos resultados, então isso mensurável, não mensurável, comportamento, então tudo isso é um escopo de avaliação, né? Então acho que quando 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos de experiência profissional em recursos humanos, os processos de avaliação, né, de desempenho já passaram por várias transformações dentro das empresas, né, algumas ondas, algumas metodologias específicas, né, um momento você usava determinadas ferramentas, depois algumas ferramentas caíram em desuso, foram aprimoradas, tal. Então as empresas foram se adaptando e o processo como um todo acabou evoluindo no decorrer desses anos, né. Então hoje se avalia muito a questão de competências, entregas, resultados, comportamento, ou seja, é um espectro bem amplo aí quando a gente fala do profissional, né? Quando a gente, assim, se eu for fazer uma conexão, não sou especialista em processo de avaliação educacional, né? Mas eu acho que talvez um aprendizado como é que esse segmento de educação olha para esses modelos de empresa e traz isso para o processo de avaliação de aprendizado, né? Porque assim, eu acho que tem a questão do conteúdo do aprendizado técnico, né? Aquilo que se aprendeu, aplicabilidade do conteúdo na solução do problema, digamos assim, né? Conectando com aquilo que eu falei, que a gente está na empresa para resolver problema, né? Brincadeira, mas é isso. Como é que a gente faz essa conexão, né? Como é que a gente não só avalia o conhecimento técnico, né? Então o modelo de prova, é só prova, quais são todos os aspectos que estão sendo usados hoje como melhores práticas na avaliação educacional, né? Comportamento do aluno, troca de ideias, projetos, essas coisas todas. Então eu vejo, e às vezes algumas coisas, né, como eu falei, tenho filhos em idades escolares, né, em momentos escolares diferentes, e não é uma questão de julgar ou não, mas às vezes eu vejo algumas oportunidades nessas questões, né? Trabalhos mais em grupos, soluções mais em grupos, mais exposição do aluno, com apresentação em sala de aula, mais pesquisa. Acho que tem muita oportunidade nesse segmento, né? Acho que os modelos de empresa, de avaliação de performance, de avaliação de desempenho, de próprio desenvolvimento profissional, de trilhas de carreira, essas coisas todas, podem ajudar ou podem contribuir muito para o processo de educação, né, da avaliação da educação, e até para aquele aluno, de uma certa forma, eventualmente estar mais preparado quando entrar no ambiente profissional, entender como que ele vai ser avaliado, como é que é a régua de medir um profissional e como é que ela se equipara a medir enquanto essa pessoa está num processo de aprendizagem, né? Talvez seja uma oportunidade, como eu falei, não sou nenhum especialista no processo educacional, em avaliação educacional, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que pode ser algo para se pensar, e aí eu acho que tem um ponto de convergência que a empresa, por exemplo, pode usar. A outra coisa também, falando nesse sentido, o que conteúdos que estão sendo ensinados, né, a forma como estão sendo ensinados e como é que as empresas usam esses conteúdos como um todo. Seja ele mais técnico, seja ele no desenvolvimento humano, no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento mais teórico e tudo, mas como é que se aproxima muito mais a prática do ensino, digamos assim, de conteúdo principalmente, com aquilo que as empresas estão buscando, né? Obviamente a gente tem uma infinidade de segmentos de empresa, de tamanhos de empresas, de métodos de trabalho diferentes, tudo isso daí, mas talvez seja uma oportunidade também de cada vez mais, né, principalmente acho que as universidades, né, que é a grande porta de entrega, como é que elas se aproximam com empresas, né? Estava vendo esses dias uma universidade aí que tem um número significativo, né, de professores na grade universitária, que tem a formação acadêmica, são doutores, se não me engano 80% de doutores e tal, e desses mesmos 80% que tem experiência profissional em empresa. Então acho que juntar a experiência acadêmica, que é fantástica, no nível de profundidade, né, com a experiência profissional da aplicabilidade daquilo no mundo empresarial, eu acho que é algo que tem muito a somar para o processo de aprendizagem como um todo. Talvez essa seja uma dica interessante aí. Acho que é uma provocação que, na verdade, é um convite ao diálogo. Eu acho assim, como se fosse o mercado de trabalho dizendo para o mundo da educação, a gente tem o mesmo desafio aqui, e talvez uma inovação daí ou daqui seja aplicável lá, né? Então,
a empresa também tem esse desafio de avaliar o colaborador. Aí você falou, a ponte mais óbvia é com quem está formando para a profissão, aí seja o ensino técnico, seja o ensino universitário, mas também nas escolas, constantemente se questionando os processos avaliativos, sempre adaptados ao contexto, à idade. É tão legal quando você está... Eu me lembro, né, quando eu comecei minha carreira toda, tinha coisas que eu tinha aprendido na faculdade, aí você está na sua vivência profissional, você fala, cara, olha que legal, aquilo que eu aprendi na faculdade, isso se aplica dessa forma. Né? Eu lembro que uma situação, eu estava num projeto, numa consultoria, e a gente estava discutindo um tema de logística. E aí o cara começou a explicar, não sei o que, daqui a pouco, sabe quando vem um flash na sua cabeça e fala, pô, isso aqui eu aprendi na universidade de modelo de relacionamento, um negócio de pesquisa operacional, alguma coisa do tipo, e eu vi se encaixando muito bem. Então quando você transporta aquilo que você está aprendendo para a prática, pelo menos aí é uma facilidade que eu tenho no processo de aprender, né? Eu sempre querer saber como aquilo é a aplicabilidade daquilo na prática. Eu acho que isso tem muito a somar, né? Você fala, para que serve isso daqui? Né? Serve para isso, serve nessa situação, trazer a experiência profissional para aquele conhecimento, como é que ele soluciona qual o problema em que determinado momento. Eu acho que tem uma provocação bacana aí para ter essa junção aí de conhecimentos e somar para o aprendizado. Muito bom. Vamos para as nossas perguntas finais agora, pelo tempo. Emerson, eu queria te perguntar, o que na sua carreira mais te brilha o olho num jovem talento? Se você puder até responder isso contando uma história de alguém que você lembra, de um estagiário, de um jovem que tinha ingressado ali na sua equipe ou que teve muita interação com você, que você falava, nossa, isso aqui... Juliano, para mim, assim, sem dúvida, eu acho que é uma resposta muito pessoal, tá? O que eu avalio, o que eu acho que é importante. Eu acho que é a vontade de aprender, né? A vontade de meter as caras e vamos para frente, vamos aprender, vamos resolver o problema junto. E a adaptabilidade, né? Acho que você ser flexível, ser adaptável às situações, porque isso é importante para o desenvolvimento profissional, né? As empresas estão em constante movimento, a sociedade está em constante movimento, a tecnologia está em constante movimento e você tem que saber navegar muito bem nisso daí. Eu acho que a adaptabilidade e essa vontade de aprender, essa vontade de se desenvolver, de adquirir conhecimento, né? De ter esse protagonismo, de fazer, né? De participar de uma forma ativa, para mim é o que mais me encanta, né? Nos jovens, né? Não só dos jovens, mas acho que em qualquer, aí eu vou falar muito mais profissional, em qualquer profissional, né? Então ter essa proatividade, tudo isso para mim é o que mais me brilha. Eu vejo assim, né? Tive a oportunidade de trabalhar com estagiários, jovens talentos. Até tem um amigo que esse dia a gente se encontrou num evento e me convidou para falar também, e que foi meu estagiário na época que eu estava numa outra empresa e hoje é cofundador de uma consultoria, né, um grande amigo aí, e que aí eu brinquei com ele e falei, cara, que legal, né, você, né, meu estagiário tal, chegar, né, desenvolver o que desenvolveu, tudo isso para mim é um grande orgulho, né, ter esse conhecimento e saber que eu fiz parte do desenvolvimento dessa pessoa, mesmo que seja uma contribuição pequena e tal, mas para mim é um grande orgulho de olhar pessoas que trabalharam comigo num determinado momento, que estavam num momento inicial de carreira e que hoje são pessoas que são muito bem sucedidas em posições de liderança nas empresas, tudo. Então acho que isso é muito legal, né? A gente vê pessoas que passam pela nossa jornada profissional, que se destacam, que, enfim, às vezes não na empresa que você está, buscam outros desafios profissionais, né? E que conseguem ter a sua realização profissional, seja dentro da carreira que escolheu ou qualquer outra carreira. As pessoas mudam de carreira também. E acho que isso é a questão da motivação, né? De você buscar o aprendizado, o desenvolvimento e, obviamente, fazer aquilo que te traz prazer, que te proporciona a gratidão de entregar o que você tem que entregar. Então acho que isso é um grande valor para mim. Muito bom. E Emerson, se você encontrasse agora o Emerson lá com 14 anos e com toda a bagagem que você colheu até hoje, o que você diria para ele? Que dica você daria? Putz, é difícil essa aí. É que a gente está falando com 14 anos, que é quando conclui o ensino fundamental e começa esse olhar de mundo, né? Você até contou essa história do colegial técnico, que é super, super interessante. Mas conta alguma coisa aí que você falaria. Cara, eu acho... olha, é difícil, é uma pergunta assim difícil, mas... Primeiro acho que eu falaria o seguinte, tá vendo? Você pensou que você ia ter uma carreira e a carreira foi outra, né? Uma carreira de sucesso, de grande realização, enfim, mas foi outra, né? Eu acho que assim, se eu encontrasse alguém hoje, né, com 14 anos, eu falaria assim...
aproveite o momento de aprendizado, né? Assim, adquira muito conhecimento, muito conteúdo, e que esteja preparado, né, para estar no lugar certo e no momento certo, né? Quando a gente fala de vida profissional, para mim sorte é uma equação de ter conhecimento, estar no momento certo, ter a oportunidade certa e estar bem capacitado para aquele momento. Isso chama sorte para mim, né? Obviamente, se você não está no momento certo, se você não tem a competência, não tem a oportunidade, enfim, as pessoas falam, não, o cara teve sorte, mais ou menos, né? Não acredito muito em sorte, acredito sim em competência, em oportunidade. Então acho que se eu voltasse lá atrás e visse o Emerson de 14 anos, eu falaria assim, continue. Primeiro, parabenizaria ele, porque acho que deu certo, e segundo, daria essa dica, assim, aprenda sempre, porque a oportunidade vai surgir e você tem que estar pronto para a hora que a oportunidade surgir. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar muito claro. Talvez isso seria a dica que eu daria para ele hoje e a dica que eu dou para os meus filhos. Aprenda, esteja preparado, porque uma hora você vai precisar desse conhecimento, entendeu? Muito bom, muito bom. E a nossa última pergunta aqui para encerrar é se você puder contar de uma professora ou um professor que marcou sua vida e que tem impacto até hoje, essa marca que essa pessoa deixou. Sabe o que é engraçado? E essa foi uma pergunta fácil, né? Quando eu vi lá, quando a gente discutiu um pouquinho e eu falei, putz, essa é uma pergunta fácil de responder. Eu tive um professor no ensino médio, chamava Gerson, professor de matemática física. Eu sempre fui bom de matemática, eu nunca tive dificuldade, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o método e esse professor, né? Que tinha uma forma de ensino, e era o professor que falava da cola, que ajudou muito nesse processo, né? Que tinha uma visão, na época que eu estudei, que eu fiz o ensino médio, já diferenciada, né? Então era um cara que ensinava matemática tradicional e ele falava assim, ó, a matemática sempre você tem os atalhos para resolver os problemas, aquela coisa toda, né? E ele sempre mostrava as formas dos atalhos. Ele sempre falava assim, na vida você às vezes vai ter que recorrer aos atalhos, então é importante que você aprenda as duas formas, né? A forma tradicional, a forma acadêmica, mas também, né, aquele macete da matemática, para quem é da área de matemática, sempre tem os macetezinhos. E foi um professor que me inspirou muito e que acho que assim, a facilidade, como eu falei, da matemática, muito pela forma, né? Pelo tipo, e era um professor que tinha uma dedicação, e você via que brilhava os olhos, fazia aquilo com prazer, né? E eu brinco até hoje, no trabalho às vezes me perguntam, tal, eu tenho muita facilidade com número, com matemática, tal, né? Com análise, com essas coisas, né? Eu acho que a gente tem as suas habilidades, talvez essa seja uma habilidade que eu tenho um pouco melhor. E eu acho que graças a esse processo de aprendizado. Então, chamava Gerson, né? Isso foi num colégio Comercial Brasil, nem sei se... O colégio acho que não existe mais, enfim. Mas foi um professor que me marcou, assim, de todos os professores, óbvio, mas esse é o que mais se destacou para mim até hoje. Legal, você lembra até hoje. Demais, Emerson. Bom, conteúdo de altíssima qualidade aqui. Obrigado, essa conversa, Juliano. Acho que vai ser muito rico para o evento. Foi muito bom. Obrigado por ter participado, Juliano. Aceitado o convite. Ótimo. E convido a audiência a continuar acompanhando aí os conteúdos da EducaWeek. Obrigado a todos e a todas aí. Muito bom. Valeu.